Quem é que tem projetos de vida? Sabe, temos que ter projetos de vida, mas também temos que os vencer. Amém? E vamos falar de Neemias, que foi um servo de Deus e estava exilado na Pérsia. Glória a Deus, você não está exilado em sítio nenhum, pois não? Diga, sou livre. Ele e uma grande parte do povo de Israel foram levados cativos devido à desobediência a Deus, por grande parte do povo quebrando a aliança com Deus. Neemias, porém, servia naquele lugar como copeiro do rei Artaxerxes. Nome complicado. Artaxerxes. Vamos para Neemias capítulo 1, verso 11. E diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. O copeiro do rei é um funcionário de confiança que experimentava as comidas. Se calhar alguns estão a pensar, eu gostava de ter essa possibilidade de experimentar as comidas do rei. Bem, a primeira coisa parece que é como as comidas que o rei vai comer. Pois, as comidas e as bebidas antes do rei, porque se tivesse porventura alguma envenenada, era o copeiro que morria e não o rei. Pastor, já não quer ser o... Sabem, um determinado dia, Neemias recebeu notícia do seu povo que havia ficado em Jerusalém. Só que não eram boas notícias. Todos gostamos de receber boas notícias. Mas Neemias não recebeu boas notícias. Neemias 1:3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. As notícias que Neemias recebeu do povo que tinha ficado não eram as melhores. Mas aqui iniciava-se no coração de Neemias um grande projeto. Sabe, muitas vezes no nosso coração está para iniciar um grande projeto, mas temos que saber como vamos fazer. E o projeto de Neemias era liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém, que haviam sido destruídos, e trazer de volta a confiança de seu povo. Neemias 2:13 diz isto: E de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Tudo estava destruído. Havia destruição. Meu amado, se algum projeto parece que tudo está destruído, eu quero lhe dizer, se você começar a colocar a sua confiança em Deus e Deus em primeiro lugar na sua vida, você vai conseguir chegar, como Neemias chegou, a restaurar Jerusalém, e você pode restaurar a sua vida e tudo à sua volta. A pergunta que se coloca é: como é que Neemias fez com que esse grande projeto acontecesse? O que podemos aprender com ele para que nossos projetos também sejam realizados? Primeiro, quem é que quer aprender com Neemias?
Primeiro, Neemias começou o seu projeto com oração e consagração. Neemias começou o seu projeto com oração e consagração. Quando analisamos o texto, observamos que após receber as péssimas notícias da miséria em que o seu povo estava vivendo, Neemias entregou-se à oração e à consagração. Às vezes, queremos um projeto, mas não começamos pelo sítio certo. Começamos pelo sítio errado. Está bom? Está a falhar. Conforme ele vai falhando. Oh. Está a ver? Às vezes há coisas que vão falhando. Às vezes começamos o projeto fazendo. Oh pastor, mas um projeto tem que se fazer. É verdade. Mas antes de começar a fazer e de preparar o projeto, temos que nos dedicar à oração e à consagração para saber se aquilo é de Deus e para que aquele projeto tenha a bênção de Deus. Neemias 1:4. Tendo ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias tinha grande solicitude pelo seu povo e pela obra de Deus em Judá. Neemias tinha um plano, ele tinha um projeto, um desejo grande em seu coração, que era restaurar os muros e Jerusalém. Ele colocou tudo isso diante de Deus, consagrou a sua vida, orou de forma honesta, buscando a face de Deus em favor de tudo quanto ele estava buscando, de todo o coração. Esse é o melhor começo para os nossos sonhos e os nossos projetos. Quando começamos um projeto dessa forma, orando e colocando-o diante de Deus, e temos a aprovação de Deus, significa que Ele tem grandes oportunidades de dar certo. Ele tem grandes oportunidades de dar certo. Claro, se seguirmos também as próximas etapas. Por isso, ora Deus, compartilhe com Ele os seus sonhos e projetos. Compartilhe com Deus os seus sonhos e os seus projetos. Uma coisa é chegarmos a Deus e dizer: Deus, quer que tu faças isto. Outra coisa é irmos a Deus e dizer: Deus, eu tenho este projeto, tenho este plano. E Senhor, te vou apresentar este plano para que tu possas me abençoar, tu possas me dirigir, tu me possas guiar. E nós irmos mais além. Segundo, Neemias continuou o projeto com planeamento. Vou só tirar aqui o casaco. Assim posso mexer melhor. Não estou tão apertado. Sabe, é interessante notar que após alguns meses, Neemias estava diante do rei Artaxerxes. E o rei percebe que ele estava um tanto quanto triste, entristecido. Aqui nunca ninguém ficou entristecido diante de Deus, pois não? Neemias 2:2 diz assim: E o rei me disse: Por que estás triste? O teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira.
que ele não podia ir para lá triste para o pé do rei. O mais incrível é que o rei, diante da fala de Neemias sobre o seu povo, que estava em miséria, lhe diz algo incrível. O rei diz a Neemias, no capítulo 2 de Neemias 2:4, que me pedes agora? O rei disse para Neemias, o que me pedes agora? Sabe, o versículo não acaba aí. Então orei ao Deus dos céus. Ele tinha que lhe dar logo a resposta. Eu acho que Neemias orou muito baixinho entre eles e Deus, oh Deus. Mas havia uma coisa, que ele tinha Deus em primeiro lugar para saber para onde ele ia. E o que ele queria fazer? Sabe, a grande oportunidade de expor ao rei o sonho que Neemias tinha estava diante dele. Neemias, antes de responder ao rei, ele sussurrou uma oração a Deus, pedindo ajuda e sabedoria. Mas imagine se ele não tivesse planeado o seu projeto. Chegava ao rei e perguntava-lhe o que é que ele dizia. Olha, não sei, vou ter que ir planear, fazer. Mas ele já tinha tudo planeado. E ele sussurrou a Deus, para que Deus abrisse portas e Deus concedesse graça ainda mais diante do rei. Mas imagine se ele não tivesse planeado tudo, o projeto que ele tinha. Se não tivesse pensado detalhadamente nele, o que ele diria agora ao rei, naquele momento? Certamente essa grande oportunidade seria perdida. Mas vemos claramente que Neemias não ficou apenas orando, mas planeou cuidadosamente esse grande projeto de vida. Por isso ele pode responder ao rei que precisaria de certo prazo para realizar aquele sonho. Ele diz ao rei, olha, eu preciso deste tempo, deste prazo para realizar este sonho. Quanto tempo você precisa para realizar o seu sonho? Realizar o seu projeto? Oh pastor, a gente hoje queria que o pastor pregasse que Deus salva, Jesus salva, cura e liberta. Glória a Deus, é verdade, enviou a sua palavra, nos sarou e nos livrou da destruição. Mas nós vivemos uma vida constante, contínua nesta terra e precisamos ter projetos. E esses projetos, esses planos têm de ser dirigidos por Deus e temos que levá-los apresentados a Deus e Deus os vai fazer, nos vai ajudar. Por isso é que lá está escrito, buscai primeiro. Posso brincar? Posso brincar? Buscai primeiro as coisas deste mundo e vocês vão ver que vocês vão vencer. Eu disse que era brincar, certo? Coloquem-me ali Mateus 6,33 para ver se é isso que lá diz. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro a Deus, buscai primeiro o reino, buscai primeiro Deus. Nos seus projetos, nos seus planos, onde está Deus? Aqui ao pé dos pés. Não, tem que estar aqui na cabeça. Tem que ser o primeiro. Oh pastor, os pés também fazem parte. É verdade. Mas os pés servem para andar. A cabeça serve para levar os projetos. E Deus tem de ser a nossa cabeça. Deus tem de ser o Senhor da nossa vida. Olha, pergunta a qualquer um deles se dava andar com a cabeça no chão e os pés lá em cima no ar. Não dá. Buscai primeiro Deus.
Neemias sabia isso. Por isso ele apresentou as coisas diante de Deus. E quando o rei era uma pessoa que tinha autoridade, podia lhe dar ou não lhe dar. Ele sussurrou diante de Deus, em oração. Neemias 2,6. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando eu um certo tempo. Isto quer dizer que Neemias tinha o seu plano, os seus projetos, até com um tempo determinado. Sabe, os nossos planos, precisamos de ter o nosso tempo determinado. E ele disse que precisaria de cartas para conseguir atravessar em paz os diversos territórios até chegar ao seu povo. Ele disse ao rei, olha, dá-me cartas que é para eu passar todos os territórios. Leva as tuas cartas, passa à vontade. 2,7 diz assim, disse mais ao rei, se ao rei parece bem, deem-me cartas para os governadores de além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Mas ele não ficou só por ali. Ele disse ao rei que precisaria de cartas de autorização para que fosse dada a ele madeira para a reconstrução. Não só para passar, mas que lhe dessem madeira para a reconstrução dos muros, das portas, de tudo. O versículo 2,8 diz assim, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, para o muro da cidade, não é poço, é passo, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Neemias sabia que a mão de Deus estava sobre ele, e ele estava a ir a outro nível, ele estava a trazer, e estava... Qual o seu negócio? Qual o plano do seu negócio? Qual o plano da sua vida, do seu trabalho, da sua obra, daquilo que você quer? Apresente a Deus e veja onde você quer ir, e Deus vai levá-lo mais além. Mas apresente os planos a Deus. Sabe, isso demonstra que para os nossos projetos aconteçam, precisamos planear, colocar no papel, sermos práticos e cuidadosos naquilo que buscamos, planeamos de forma sábia. Sabe que temos que ser cristãos e temos que fazer os nossos planos, os nossos projetos com sabedoria e com a sabedoria que vem de Deus. E eles têm que estar planeados. Ah não, com Deus tudo vai andar. Ei! Neemias, com Deus, planeou tudo. Sabe? Agora vamos falar dos elementos importantes da fase de planeamento. Primeiro, precisamos acreditar no nosso projeto. Se você não acreditar no seu projeto, não vai a lado nenhum. Neemias acreditou na possibilidade de reconstruir a cidade. Segundo, precisamos consultar a Deus, como fez Neemias. O crente também deve procurar saber se seus projetos estão de acordo com a vontade de Deus. 1 de João 5, 14 e 15. Eu vou já quase terminar. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve, em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Nos seus planos, nos seus projetos,
o que é que você vai fazer? Sabemos que Deus nos ouve em tudo aquilo que falamos com Ele. 3. Eu acho que não vou dar o ponto 3. Vocês querem? Querem? Precisamos aprender a depender de Deus. Precisamos aprender a depender de Deus. Neemias dependia de Deus. Neemias orou, humilhou-se na presença de Deus. Neemias capítulo 1, verso 6 a 11. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. 9. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo. Dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Ele não lhe importou o trabalho que ele fazia, a posição que ele tinha. O que lhe importava era o projeto, o plano que ele tinha e que Deus ia abençoar e ia levá-lo lá. 4º ponto. Vou falar daquilo que as pessoas menos gostam de fazer. Oh, pastor, então, e vai falar disso? É verdade. Vou falar disso porque é o 4º ponto. Vamos lá. Precisamos esperar. Esperar não é para o ser humano. Esperar não é para o ser humano. Precisamos esperar a melhor hora para executar os nossos projetos. E às vezes queremos fazê-lo, entende? Em cima do joelho. Agora, e agora, e agora? E se não for agora? Isso sou eu, você não é assim. Neemias traçou os seus projetos no mês de Quisleu. Está para lá entre novembro e dezembro. E os seus sonhos somente foram concretizados lá para março e abril. Teve que esperar muito, hein? A pergunta que se põe é: você conseguia esperar tanto tempo? Conseguiríamos esperar tanto tempo que algo se concretizasse? Terceiro, Neemias executou. Orar e planear não são todos os elementos que fazem um plano dar certo. Eu vou voltar a falar isto. Orar e planear não são todos os elementos que fazem um plano dar certo. Neemias precisou de executar. Aqui muitos sonhos e planos se perdem. Posso brincar com vocês? Mais um bocadinho só, está bem?
Eu sei. A minha família vai toda ser salva, os meus vizinhos vão ser salvos. É bom, não é? Salvação. Posso continuar a brincar? E o que é que você tem pregado de Cristo a eles? O que é que você tem executado acerca da salvação deles? Porque Jesus disse, ide e pregai. Ide é o executar. Pregar é o executar. Não, eu nunca falei de Jesus a nenhum deles, nem aos familiares, nem aos meus vizinhos, nem nada. Então não está a executar. Tem o desejo dentro do seu coração, mas não está a executar. Você precisa de executar. Não estava aqui na lição isto hoje, mas pronto. Por isso é que Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Nós temos a promessa, temos Jesus a nos dizer, mas temos que executar. Pastor, alguns vão ser mal coisa para mim. Não. Olha, se o rei tivesse dito para o Neemias, olha, estás-me a servir e estás aqui com esta cara de triste. Não quero ir. Mas Neemias tinha colocado tudo diante de Deus. Tinha planeado. Você já levou os seus familiares... Eu não era para ir para aqui hoje. A lição não falava disto. Não sei porque é que vou falar disto. Pronto. Você já tem planeado, orado a Deus acerca da salvação dos seus familiares, acerca da salvação dos seus vizinhos, dos seus amigos? Você já tem planeado como é que lhes vai levar Cristo à vida deles? Claro, mas precisa de executar. Então comece por orar e levá-los diante de Deus. Comece por planear como é que lhes vai pregar de Cristo. E depois, execute. Imagine se Neemias se entregasse à preguiça, ao desânimo e à tristeza. Muitas pessoas não vão em frente por causa do desânimo e por causa da tristeza. Já nem vou falar da preguiça porque isso não existe. Quando lemos a história, vemos que não foi fácil para Neemias. Os inimigos se levantaram de todos os lados. Dificuldades apareceram. Mesmo antes das ameaças, Neemias não parou enquanto não concluiu o projeto. Neemias mandou mensageiros para falar com Tobias e Sanbalaque, pois a sua maior prioridade era reconstruir os muros. Pastor, mas o Neemias podia lá ter ido falar com eles, era muito melhor. Pois, mas é que ele não queria perder tempo com o diabo e com os servos do diabo. Eu vou desafiá-lo a esta semana a ler o livro de Neemias, porque eu tinha aqui muitos versículos bíblicos, não posso ir para lá. Senão depois vocês só almoçam amanhã às 14h. Os inimigos inventaram mentiras para intimidar Neemias. Pastor, isso hoje já não existe. Pouco. Porém eu mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Mas tu, do teu coração, o inventas. Está lá, Neemias 6:8. Do teu coração, o inventas. Os inimigos fizeram pressão
psicológica, analógica, analítica, tudo contra Neemias. Quantos de vocês já receberam pressão psicológica para decidir e para fazer alguma coisa, porque tem de ser? Tem de ser, é levar Jesus Cristo aos perdidos. Mas tudo isso tem um plano. Os inimigos tentam atemorizar-nos. Porque todos eles procuram atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias disse: ó Senhor, aquilo que eles dizem, mas Senhor, fortalece as minhas mãos. Glória a Deus, aqui nunca ninguém passou por isto, pois não? Sabe, se você não passou, glória a Deus, mas eu já passei muita vez. Mas tive que dizer a Deus: Deus, fortalece a minha vida, fortalece as minhas mãos, fortalece o meu caráter, fortalece. Porque às vezes apetece ressuscitar do passado e não podemos. Neemias não brincava com as coisas de Deus. Neemias não brincava com as coisas de Deus. 6:11 diz assim: porém eu disse, um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Sabe, o Tobias e o Sanbalaque subornaram projetos para tentar atrapalhar o projeto de Neemias. Tobias e Sanbalaque subornaram os projetos. Bem, eu vou lhe dizer uma coisa: não se pode subornar os projetos, certo? Mas pode-se subornar pessoas. Tobias e Sanbalaque, dois representantes de Satanás, subornaram pessoas, projetos, para tentar atrapalhar o projeto de Neemias, aquilo que Neemias tinha para fazer. Tobias e Sanbalaque vão tentar atrapalhar, subornar pessoas para que a sua vida, os seus projetos, o seu negócio, aquilo que você tem, não vá onde você quer. Pastor, e o que eu faço? Fique firme em Jesus Cristo. Fique firme em Jesus Cristo. Muitas, leiam lá comigo, repitam comigo. Muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor nos livrará de todas. Glória a Deus. Quantos justos estão aqui? Muitas são as tribulações do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Se você está a passar por uma tribulação, creia em Deus, fique confiante em Deus e você vai vencer, você vai ter a vitória, porque Deus vai lhe dar a vitória. Sabe, Neemias tinha fé e confirmação de Deus, de que o seu projeto seria concretizado. Você tem fé? Sabe, fé vem por ouvir. Não é o vizinho do lado, não é o vizinho de cima, não é o vizinho de baixo, nem o vizinho da esquerda. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. A nossa fé só é liberta por falarmos a palavra de Deus. Eu vou lhe dizer hoje, não era para estar aqui,
Você pensa assim, oh, sim, já sabemos que o pastor caiu em 2022 e teve... Não. Foi ontem à noite. Você diz, pastor, outra vez ontem à noite? É verdade. Está a ver, eu estive aqui na igreja. Mas quando fui daqui, cheguei a casa, veio um frio sobre mim e algo tão grande. Eu disse à pastora, nem como nada, vou já direito à cama. E às vezes nós nos esquecemos do Deus que temos e da palavra que temos e agimos aquilo que sentimos. E eu que não sou de roupa, é a pastora. A pastora é 1, 2, 3, 4 cobertores, não tem problema nenhum. Para mim, um já chega. Ontem não. Ontem, se fosse 6, 7, 8, 9, 10, tudo. Mas eu disse, então, mas eu estava tão bem. Quem esteve aqui ontem comigo à noite na igreja viu que eu estava bem. O que é que... De repente, acordei. Mas não acordei porque estava a dormir. Acordei para a realidade. E comecei a declarar. Deus enviou a sua palavra e me sarou e me livrou da destruição. Jesus levou as minhas enfermidades. E eu não tenho enfermidades. Eu estou curado, sarado. E vivo sem doença, sem enfermidade, sem febre, sem nada. Você diz, a pastora ainda lá foi com aquilo da febre. Mas não tens febre. Pois, não tens febre, mas tem frio. E não é costume ter frio. Comecei, continuei, a declarar a palavra. Jesus já levou as minhas enfermidades, Jesus já levou as minhas dores, Jesus já levou toda a enfermidade, eu não tenho enfermidade, eu não tenho... De repente levantei-me e fui comer pão com doce. Tinha ido tudo embora. Não tinha mais dor, não tinha mais... Porque doía-me o corpo. Não tinha mais nada. O frio tinha ido embora, as dores tinham ido embora. Tudo embora assim, pá. E a pastora, tu vais comer? Estou com fome. Sabe uma coisa? Quando nós libertamos a nossa fé com a palavra de Deus, falamos no meio das circunstâncias que estamos a viver. Só pastor, que coisa tão estranha. Pois, eu também achei que foi estranho, o que você quer? Mas foi o que aconteceu comigo. Mas eu me levantei pela palavra. A palavra não volta para trás vazia, sempre faz aquilo para que ela é enviada. Você já viu? O casaco já o tirei. Tem que estar... Sabe, Neemias ignorou tudo. Quanto Sanballat trouxe, ele executou com força os planos que fez. Afinal, ele tinha orado, planeado, e Deus estava com ele em todas as etapas. Neemias 6, 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês Elul, e em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito,
porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Quando nós fazemos as coisas guiados pelo Espírito de Deus, dentro da vontade de Deus, com os planos de Deus, com a oração, com consagração, as pessoas à nossa volta dizem, eles fizeram isto por Deus. E alguns até vão ficar assim. Oh pastor, mas alguns vêm ter connosco e apetece a gente... É verdade. Dizer... Quer um segredo? Neemias calou a boca para Sanbalaque. Neemias calou a boca, não respondeu a Sanbalaque nada daquilo que ele esperava. Não entrou em guerra, em confronto com ele. Disse... Psh. Ele continuou a fazer a obra. Se alguém o vem provocar... Shut up. Cala a boca. Sabe porquê? Porque as nossas palavras muitas vezes vão ativar a ira do diabo contra nós. Oh pastor, mas não é o diabo, são pessoas. Mas as pessoas muitas vezes são usadas. Cedraque e Mesaque. Não é? Não é? É Tobias e Sanbalaque. Tobias e Sanbalaque são ativados. Ei, se você pudesse ver o mundo espiritual à sua volta, nós gostamos muito de dizer, oh, eu tenho os anjos de Deus à minha volta, me livram de todo o mal. Ei, é verdade, glória a Deus. Mas eu quero dizer, não é só os anjos que andam aí, os demónios também andam. E temos que saber quem é que influencia e quem traz isso até à nossa vida. E quem traz a influência à nossa vida. Sabe porque é que Neemias resistiu ao Tobias? Manteve-se calado. Não fez guerra com eles. Deixou-os lá a fazer e a dizer aquilo que eles queriam. Mas ele, Neemias, manteve-se focado em Deus. Focado naquilo que Deus tinha, no plano que Ele tinha para fazer, naquilo que Ele tinha. Neemias manteve-se focado. Eu disse, deixa-os para lá, deixa-os falar, deixa-os dizer que não é assim, deixa-os dizer, não, mas vem, não tenho tempo para isso. Aleluia. O grande sonho de Neemias aconteceu. E após concluir o projeto, Neemias disse, eu consegui. Quem sou eu? Eu sou o tal que eu consigo tudo. Foi esse Neemias. Se você quer ter essa imagem do Neemias, está errada, porque não foi isso que Neemias fez. Neemias levantou as mãos para o céu e rendeu graças a Deus, porque tinha feito tudo. Não se esqueça de render graças a Deus, porque quando você vence, Deus é que o faz vencer. Não é, eu sou, não, Deus é.
Neemias reconheceu que só com a ajuda de Deus ele tinha conseguido. Neemias conseguiu vencer os obstáculos. Neemias conseguiu transmitir às pessoas junto. E juntos realizaram essa grande obra. Ao ponto de as pessoas ao redor ficarem maravilhadas. E com tamanha ousadia e força que eles demonstraram. Eu gosto muito deste salmo. Salmo 126, verso 2 e 3. Aliás, eu gosto dos salmos todos, o livro de salmos é uma maravilha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Sabe, o que impede os seus projetos de vida também acontecerem dessa forma? O que impede, vou voltar a dizer isto, seus projetos de vida também acontecerem dessa forma? Que tal começar a orar hoje, mesmo, pelos seus projetos? Oh pastor, mas ainda ninguém sabe. Glória a Deus. Oh pastor, então, mas glória a Deus, ainda ninguém sabe. Não, leve-os a Deus primeiro. Que foi aquilo que Neemias fez. Primeiro, ele levou os seus projetos, os seus planos a Deus. E depois, levou-os ao rei. E ainda quando o rei disse: o que tu queres, o que tu necessitas, mesmo assim, o Neemias ainda sussurrou baixinho. Quando é sussurrar, não é eu estou aqui diante de Deus, estou a sussurrar, estou a falar com Deus. Não, não. Neemias falou baixinho diante de Deus. Baixinho, Deus. Nem o rei ouvia. Ouviu alguma coisa que eu disse? O que eu disse foi: Deus, agora o que é que eu faço? O que é que eu peço a Deus? Muitas vezes temos que, em situações em que não sabemos o que devemos fazer, vamos dizer a Deus, sussurramos a Deus. Oh pastor, mas a gente pode gritar. Oh, se podemos gritar. E eu digo-lhe uma coisa, Chico, quando é para louvar a Deus, dançar, pular, rir no espírito. Mas quando nós o fazemos, pergunta aí à pessoa que está ao seu lado: quem é Deus na sua vida? Vá. Esse não respondeu, pois não. Fez-lhe a mesma pergunta, volte-se para o outro. Quem é Deus na sua vida? Isto é só para saber se você sabe quem é Deus na sua vida. Porque nós podemos não saber quem é Deus na nossa vida. Primeiro, Deus é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Foi aquele que deu o seu único Filho por nós. Foi aquele que deu a sua vida por nós. Foi aquele que nos tirou das trevas para a luz. Foi aquele que deu a sua vida para que nós não tivéssemos perdição eterna. Quem é Deus na sua vida? Temos que saber quem Ele é na nossa vida. E temos que o seguir todos os dias da nossa vida. Vou acabar. Vocês querem ir almoçar, não é? Podemos brincar, não podemos? Não estou a ver onde é que é. Oh, pronto, já sei que alguns não querem ir almoçar, estão a fazer jejum, não é? Pronto, também pode ser, não tem problema nenhum. Jejum é jejum. E vou-lhe dizer uma coisa, jejum também é bíblico, certo? Não é só invenção minha.
Já me perdi, olha. E agora? Ainda bem que Jesus nos salva. Ainda bem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o Salvador, é o Redentor. Ei! Qual o seu projeto? Qual o seu projeto para a sua vida? Oh, pastor, eu não preciso de projeto, eu vou andando. Está bem? Olha, mas abra bem os olhos. Você diz, oh pastor, abra bem os olhos. É, porque ao andar pode haver lá um buraco e você não o vê e pimba. Em tudo na vida devemos ter projetos, devemos ter planos, devemos saber para onde vamos e com quem vamos. Eu gosto muito do livro de Neemias e esta semana dediquei-me a ler o livro de Neemias. Encontrei tanta coisa no livro de Neemias, não vos vou dizer, porque senão depois vocês... Não, pronto. Mas se você ler o livro de Neemias, você vai encontrar tanta coisa boa. Ei, estão cá? Não leia o livro de Neemias. Oh pastor, então o pastor estava a dizer que leu. Não leia, medite nele. Porque ler é uma coisa, meditar é outra. Você pode ler de várias maneiras. Pode ler a correr, já está. Pode ler um bocadinho mais devagar, mas também vai a correr. Agora, meditar é ver o que é que lá está escrito e o que é que aquilo quer dizer. Neemias servia o reino de Deus. Vou-lhe deixar uma pergunta para você responder a si próprio. Você, como filho de Deus, serve o reino de Deus? Agora serve como você quer ou como Deus diz que o serve? Isto são respostas que nós às vezes temos que dar e que nos custam tanto a dar, não é? Mas temos de as fazer. Você quer uma resposta não? Quer ver uma resposta não? Você quer ouvir uma resposta não? Ok. Hoje vamos almoçar em guias. Isso não. Você está a ver que é uma resposta não? Não. Porque eu já sei que ela não gosta. Ei! Se você sabe que Deus não gosta e você vai fazer, qual é a resposta? Não. Qual é a resposta? Não. Agora eu quero ter a sua atenção de mim. Ouça só aquilo que eu vou dizer e comece a pôr a sua atenção nos seus projetos e nos seus planos, mas não é daqui a 2 horas, 3 horas, é agora. Vamos ficar de pé. Coloquem-me aqui só, desculpa lá, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Glória a Deus. Então, agora vamos ler este versículo para nós próprios. Quem é que quer ler este versículo para si próprio? Então, leia lá comigo. Bendito o Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, o qual
me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bendito Deus e Pai. E agora aqui deixa de ser do nosso, porque o nosso estamos a incluir eu, ele, ela, ele, o outro. É nosso, é todos. Mas agora eu estou a aplicar à primeira pessoa, a mim. Bendito Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo. Então eu quero que você aplique, quero convidá-lo a aplicar agora ao seu negócio, aos seus planos, aos seus projetos, ao seu trabalho, à sua casa, à sua família, os planos que você tem a Deus.